Isaías, naquela terra, aleluia, distante da tua casa. Eu olhando nessa parte, eu posso imaginar que Daniel estava ali na casa dele, com seus pais. Quem sabe naquela hora ele estava orando, ele estava buscando a paz do Senhor. A palavra vai nos relatar que ali, nesse momento, quando o rei invade a Jerusalém, ele era jovem, ele estava na presença do Senhor, ele estava, aleluia, buscando a paz do Senhor. Mas quando ali o rei começa, aleluia, a pegar aquele jovem, traz para o teu reinado, para aprender as culturas dos babilônios. A palavra nos relata que então é oferecido os manjares do rei, alguns manjares, a comida, a bebida. Mas Daniel, aleluia, se pôs de frente àquele jovem e falou para aquele espelho: olha, nós não vamos aceitar, mas traz para nós legumes e água. Ei, mas aquele servo, a palavra nos relata que ele ficou com medo de o rei pegar ele e matar ele por causa que estava fazendo aquilo. Mas o Deus que nós servimos, o Deus de Daniel, aleluia, Ananias, Misael e Azarias, ele ouviu o clamor de Daniel, ele concedeu aquilo para Daniel. Então aquele servo do rei começa a fazer legumes, fizeram prova de 10 dias, mas quando colocaram de frente aquele sono jovem, a como estavam clamando, comendo aqueles manjares do rei, Daniel e Ananias, Misael e Azarias, eles estavam melhores que aquele jovem. Ei, o que Deus quer falar comigo e contigo na noite de hoje, jovem? Você que está na presença do Senhor, você tem rejeitado os manjares do rei. Ei, você tem rejeitado aquelas coisas que o mundo tem oferecido para nós. Ei, se você está rejeitando, continua nessa perseverança, continua nesse caminho. Não aceita as coisas do mundo, não aceita aquilo que o mundo tem oferecido para ti, mas continue rejeitando a presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, porque quando você está no mundo, você é a luz do mundo. Ei, as trevas, ela pode agir. Sabe por que seus amigos do mundo não querem mais ficar contigo? Porque você é a luz, e a luz ela brilha, ela brilha. Aquele jovem rejeitado os manjares daquele rei. Aleluia, Jesus. Aleluia, por 3 anos. Depois ele chega lá e começa a oferecer aquelas comidas para aqueles jovens. Os legumes, a água, aqueles jovens começaram a comer. Sabe o que quer dizer isso? É que do mesmo jeito que você está na presença do Senhor, e em te dando o Senhor como teu exemplo, Deus vai começar a salvar o teu amigo, o teu colega. A cada dia você vai compreender a Deus. Ele vai ter oportunidade jovem. Vamos lá, mais uma vez, Deus vai falar contigo. Ele tem rejeitado, mas sabe Deus vai te dizer, jovem, continua, porque você está lançando a semente. Ei, essa terra ainda vai ser, essa terra ainda vai dar o fruto. Ei, essa terra vai dar o fruto, porque você está sendo semeador, você está sendo semeador do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós somos espelho. Não tem um louvor que fala que você é o espelho? Nós somos espelhos de Senhor. Nós estamos na igreja, nós temos que andar em retidão. Temos que fazer conforme a palavra anda. Aleluia. Se nós estamos na igreja, nós temos que obedecer a quem está na frente da obra. Nós temos que ouvir porque ele é o anjo da igreja. E se ele é o anjo da igreja, quem fala com ele é Deus. E se Deus fala com ele, ele fala com a igreja tem que dar ouvido. Porque a própria palavra do Senhor fala: quem tem ouvido, ouça aquilo que o anjo diz à igreja. E a igreja não é só a parede, a igreja não é a casa. A igreja é você, a igreja somos nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Passamos essa parte do manjar. Então o rei Nabucodonosor tem um sonho. Então manda chamar todos os sábios, todos os governadores, prefeitos, astrólogos, para tentar adivinhar o sonho dele. E quando fala assim, fala para mim o meu sonho, traz a revelação. Aquele jovem não entendia, não sabia, aquele jovem não sabia como poder ir lá e falar com ele. Fala para nós como foi o sonho. E o rei falou: não, vou falar a vocês o que eu sonhei, eu quero a revelação. Se vocês não revelar, eu vou mandar matar vocês, e vou destruir a tua casa e vai ficar um monte de entulho.
Mas que eles podem continuar. Fala para nós, Senhor. Quem sabe nós podemos revelar aquilo que o Senhor está pedindo. Mas o rei não quis. Então o rei deu o seu decreto falando para pegar todos aqueles sábios, aqueles astrólogos, para matar. Daniel, então, sabendo daquilo, chega lá o mensageiro do rei para pegar o mandou Daniel, Ananias, Misael, que depois passaram a chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, para pegar eles. Mas o Daniel fala assim: não, espera, deixa eu louvar a Deus. O que eu creio que Deus vai dar revelação? Ninguém naquela terra, ainda aqueles homens lá, quando chegaram perante o rei, pediram um sonho, falou ainda para o rei: não há ninguém na terra que possa revelar aquilo que você sonhou e ainda trazer a revelação. Ninguém pode falar do teu sonho. Se foi você que sonhou, ninguém pode falar. Rei, mas sabe o que eu quero dizer para a igreja? Aquele que está lá em cima, aquele que vive revelado do sempre, eu te dou sonho, o mesmo sonho que te deu, ele pode revelar para o irmão para você sonhou isso, aquilo, e Deus vai te dizer: é bênção, é prova, mas no final da prova desse bênção, você pode passar o tempo lá nessa porta, você pode vir o tempo da barra, mas depois Deus vai abrir o tempo da barra coisa novamente para ti. Ei, você está no deserto agora, mas depois você está lá na terra que manda leite e mel. Daniel foi clamar a Deus, pediu Deus um sonho. Deus revela a Daniel. Daniel chega perante o rei e fala: você sonhou com isso, aquilo e o outro. Você sonhou com uma estada na cabeça de ouro. Depois foi falando o peito de prata. E assim foi falando: olha, essa visão que você teve é que vai acontecer mais para frente. Você é o rei, você está vivendo agora, você está lá com a cabeça de ouro. Mas depois o seu reinado vai sair, vai entrar outro povo melhor do teu, vai se acabar com o outro também. E depois vai ter um reino misturado. Mas vem aquela pedra do ouro dos céus que com o amor foi lançado e não pode reinar. Então Daniel entregou aquela revelação. Depois dessa visão, dessa revelação, o rei então, ele de repente começa a pensar, creio eu, confiando no Moisés, que ele estava pensando na tua casa, no teu palácio, falou assim: olha, eu tenho esse povo na minha mão, esse reinado na minha mão. Eu vou levantar uma estátua para eles adorarem e vou falar que é um Deus. Então o rei manda levantar aquela estátua bonita, grande, colocou lá no meio, na praça, e falou para aquelas pessoas, lançou um decreto e falou assim: a todo aquele que ouvir som de harpas, flautas, cítaros, tocar música, vão se prostrar perante essa estátua e vão me adorar, vão adorar a estátua do rei. E aquele que não fizer isso vai ser lançado na fornalha. Então assim foi feito. Quando lançou lá, de repente veio aquelas músicas, aquelas pessoas vão assim, prostrou. E 3 ficaram de pé. 3 ficaram de pé. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego. O mundo pode ser prostrado. Você pode ficar de pé. Mas tem aqueles que vão te apontar. Tem aqueles que vão querer te entregar. Tem aqueles que vão te julgar. Mas deixa. Porque quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso. Quando chegaram perante o rei, ele falou: olha, acho que vocês não entenderam ainda. Quando vocês ouvirem música tocando, vocês têm que se dobrar. Vocês têm que cultuar a estátua do rei. Aquele jovem falou: ó rei, assim como Deus vive para todo sempre, nós não vamos prestar culto aos seus deuses, nós vamos prestar culto ao nosso Deus. Aleluia. É Ele que nós devemos prestar culto. Aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que tem ouvido e fala, aquele que tem ouvido e ouve, aquele que está sentado no trono celestial, que os seus pés estão aqui na terra, e quando ele está ouvindo a tua canção chega até o ouvido dele como som, e ele fica batendo o pé, e ouvindo aqui e dizendo: ei, o meu filho está orando, ei, o meu filho está orando, ei, o meu filho está orando, porque a palavra do seu pai, e o ouvido dele não está na palavra, mas não posso ouvir, e a mão dele não está encolhida, mas que não possa te abençoar. O rei ficou furioso, mandou aquele chamado 7 vezes. Foi jogado aqueles 3. A história diz que eles foram amarrados e pegaram aqueles homens, pegaram ele e jogaram. Quando eles
Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquelas pessoas que lançaram, antes de cair na fornalha, aquelas pessoas que estavam ali para jogar, elas foram queimadas, vivas. Mas os três caíram lá. A palavra diz que Nabucodonosor começa a admirar e começa a perguntar: ei, quantas pessoas ele jogou na fornalha? Quantas? Olha aí, foi 3. Mas peraí, eu estou vendo 4. Aleluia. Essa semelhança é uma de era daquele do Filho de Deus. O Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Quando chega lá perante o começar a Abednego, teu Deus salvou, vem para cá e lançou um decreto que todos iam se prostrar perante o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nessa hora não se fala de Daniel. Eu entendi que nessa hora que eles estavam ali, Daniel estava deitado dentro do teu quarto, com a porta fechada. Lá estava Jerusalém, aquela janela estava aberta para Jerusalém. Penso eu que Daniel ali estava orando e intercedendo o que estava acontecendo naquela hora, naquele momento, dentro da Babilônia. Aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que Daniel entrava dentro do teu quarto 3 vezes por dia. Dobrava o joelho no chão e começava a falar com o Pai que está no céu. Começava a interceder. Porque ele está em gratidão. Se nós olharmos, aleluia, no livro de Ezequiel, Ezequiel, capítulo 14, verso 14 diante diz: se Deus trazer uma maldade sobre esta terra, sobre a nação, sobre o povo, só os 3 salvaria. Quem esses 3? A igreja sabe que é os 3 que salvaria. Aleluia. Daniel, Noé e Jó. Só os 3. E a palavra ainda relata que nem a família dos 3 salvaria, pastor. Só os 3. Jó, nós conhecemos a história de Jó. Mas a palavra fala que Jó era honesto, temente e se desviava. Se Jó era assim, imagina como Noé. Noé ouviu a Deus. Mesmo o povo falando: você é louco, você está maluco, mas Noé, ele está ouvindo a voz de Deus. É que eu e você devemos fazer ouvir a voz de Deus. Vamos lá então, nesse versículo 11, que eu quero trazer para a igreja. A oração intercessória de Daniel. Daniel segurava 3 semanas direto, orando e intercedendo a Deus por causa de uma visão. A palavra diz que Daniel ali entrego, ele começa a ver no rio Tigre, um homem chegando perante ele, de linho, com um cinto fino de ouro, de uvas. Ele olhando aquela visão, a palavra relata que é só ele que viu aquela visão. Ele fala que aquele corpo brilhava, e a cabeça era como um relâmpago, os braços e a perna como bronze, daqueles bronze não por bronze podre, não bronze ressuscitado, mas é aquele bronze limpo, que você passa aquele paninho, ele brilha, dá para você ver ele. Comece no espelho, imagina a igreja, comece a imaginar a visão que Daniel tinha. A palavra fala que o anjo chega perante Daniel e fala: Daniel, homem muito amado, eu sei as palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, mas fui enviado a ti, e para isso comigo, eu me coloquei de pé. Mas se nós vamos olhar no verso 19, diz assim: ele disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, seja forte, tens bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: para o Senhor, pode Deus certo, fortalecer. Aleluia. Se você não está fortalecido, Deus está te fortalecendo hoje. Deus está te levantando hoje. Deus está sendo renovando a sua vida hoje. Sabe por que essa palavra? Ele é uma igreja, ele buscou, ele intercedeu a Deus. Desde o primeiro dia, Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu o povo dele. Quando o anjo vai entregar a vitória, mas o príncipe da Pérsia tentou barrar. Mas Deus mandou: Miguel, desce, vai entregar a vitória para o teu servo, para o meu filho. Porque o primeiro dia estava acabando. Ei, eu quero trazer para as irmãs do círculo da oração. Eu quero trazer para os irmãos que estão orando.
mas vendo Ele. Mas eu quero frisar neste versículo, a parte A desse versículo. Ele diz: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te, pois fui enviado a ti. Esse é para você que está desanimado, é para você que acha que não tem mais força, que você está crescendo. Deus está falando contigo. Levanta-te, não é tempo de parar. Levanta-te, é para você continuar. Mas como eu não vou dizer por que isso? Lá em Isaías 60, está escrito assim: levanta-te e resplandeça, porque será a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Porque você quer parar? Porque você quer desistir? Continua, igreja. Continua. Eu já estou terminando. Ei, o que Deus faz me lembrar é mais no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 8, se não estiver enganado. Quando Deus começa a falar para a igreja de Filadélfia. Através desse capítulo nós podemos observar que a igreja de Filadélfia era humilde. Era simples. E o que Deus falava para a igreja? Aleluia. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendes pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que Deus quer de mim e de ti. É isso que Deus quer que nós continuamos. Mesmo que a pouca força, mesmo que você estiver numa casa descansado, já vai falar do Senhor da igreja, começar, vamos começar. Você vai achar, eu estou cansado. Ele joga essa terra, certa por terra. Não vai se incomodar de bola. Essa cena não é de mim. Eles vão ser cansados. Eu estou na boa força, mas eu vou lá. A palavra do Senhor. Aleluia. Deus está aqui, igreja. E para você que está afastado, para você que ainda não aceitou Jesus, para você que acha que você não é nada, não sei se tem alguém aqui no primeiro dia, mas se tiver, vem para você também. A palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 15, verso 16: não fosse vós que me escolheste, mas pelo muito fruto que permaneça. Tudo que pedires ao Pai, receberás em meu nome. Tu entendeu? Ou quer que eu repito novamente? Não fosse vós que me escolheste, mas pelo contrário, eu escolhi a vós, para que ide e dai fruto que permaneça. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está ouvindo a palavra do Senhor. Porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Com a permissão do pastor, posso chamar minha esposa para cantar?